Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal, estamos de volta aí, 6º episódio do podcast Fala ISD aqui da Ambipar Green Tech. Ainda dando sequência aí no mês de junho, né, o mês do meio ambiente. Foi super interessante a temática da semana, da quinzena passada, né, onde a gente falou das fronteiras planetárias, e lá a gente acabou citando brevemente os ODS, né? Alguns ODS, a gente ilustrou um exemplo lá com os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, né, nada mais justo do que a gente trazer os ODS como os grandes protagonistas aqui desse episódio. Aí aqui comigo, né, eu, Henrique, aí especialista de sustentabilidade aqui da Ambipar Green Tech. Estou hoje com a Renata e com a Júlia, minhas parceiras aqui de projetos e de área. Aí eu vou passar a palavra para elas poderem se apresentar. Ju. Olá pessoal, meu nome é Júlia, sou advogada, trabalho na Ambipar Green Tech, aqui na equipe de consultoria ISD, com esses feras que estão aqui comigo, Rei e Henrique, e com mais um timaço de especialistas e amantes da sustentabilidade. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer este momento de bate-papo aí com você sobre assuntos tão importantes, né, como que traremos aqui hoje nesse episódio. E você, Rê, se apresenta aí. Figurinha carimbada também, igual a gente, mas não podemos nos esquecer de nos apresentarmos aí. Vamos lá, pessoal. Bom demais estar aqui de novo. Vamos falar de um tema que eu adoro, que são os ODS. Então, vamos lá. Sou Renata, especialista em ESG aqui na Ambipar Green Tech. Beleza. Eu acho, né, Rê, você pode falar um pouquinho pra gente aí, vou te considerar um ouvinte, tá? Como a gente tá falando de ODS, teve mais ou menos, né, há um mês, mais ou menos, a gente participou aí do evento, né, da rede Desafio 2030, do Hub ODS Minas Gerais. Conta um pouquinho pra gente aí dessa iniciativa pro pessoal conhecer. É isso mesmo, foi no dia 31 de maio, a gente teve a primeira reunião presencial, o primeiro encontro presencial da rede Desafio 2030. A rede é uma organização que reúne empresas do estado de Minas Gerais com o objetivo de trabalhar em prol dos ODS. Então, surgiu de uma iniciativa de alguns amigos, colegas, parceiros de negócio que, entendendo que juntos, aquela frase batida, né, juntos somos mais fortes, mas que é bem isso mesmo, né, de que o impacto que a gente... O clichê que é verdade. Exatamente, mas dentro daquela ideia de que realmente o impacto gerado a partir do trabalho em conjunto dessas empresas poderia ser bem maior, e aí surgiu a rede, então, já há alguns anos. E o trabalho, essa organização, ela foi dando tão certo, né, assim, no sentido de gerar aí iniciativas em comum, que ela deu origem depois ao primeiro hub dos ODS. A rede é a organização âncora. Exatamente. Então, o Pacto Global, a Rede Brasil do Pacto Global, ela criou essa ideia de ter hubs regionais. E em Minas Gerais, foi o primeiro hub, inclusive. Muito legal, né? Assim, não significa que é o melhor nem o maior, mas de todo jeito é muito legal, né, ter sido pioneiro aí nessa iniciativa. Mas o Hub, ele é um braço do Pacto Global que atua em Minas Gerais. Então, é mais uma força, né, mais uma oportunidade de reunir empresas que são vinculadas ao Pacto Global, né, que são signatárias do Pacto Global, para que a gente possa estimular as ações em conjunto. E aí o encontro que aconteceu no finalzinho de maio foi uma oportunidade para a gente se reencontrar, porque desde 2020, né, por causa da pandemia, esses encontros presenciais não estavam acontecendo. Então foi uma oportunidade da gente reencontrar, rever colegas, amigos ali, e de dar mais um impulso, né, nessa roda desse trabalho em conjunto, porque querendo ou não, o presencial tem aquele calorzinho, né, tem aquele encontro gostoso, aquele olho no olho mesmo. E aí fomos recebidos com muito carinho pelo Sebrae, que é uma das organizações que está à frente da rede,
e que nos ofereceu ali o espaço, um lanchinho e uma oportunidade de falar de projetos, de recordar de projetos que estavam já em andamento e pensar no futuro. Então, fiquem atentos aí que tem muita coisa bacana vinculada à rede Desafio 2030 e ao Hub. E aos ouvintes dos outros estados, vocês podem procurar na página do Pacto Global, tem um espaço lá sobre os Hubs ODS. Então eu sei que existe no Paraná, em Manaus, no Rio, tem outros que agora eu não vou lembrar, mas existem já vários Hubs em atuação em diferentes regiões e que puxam esse assunto com muita força, com muita vontade. Rei, e para as empresas que querem integrar a rede aqui em Minas, qual que é o caminho aí para elas? Eu acho que valeria a pena, né, a gente falar um pouquinho. O Hub, né, o Hub ODS Minas, as empresas não precisam nem ser signatárias do pacto, né? Podem procurar tanto a rede Desafio 2030, que é a âncora, né? Como o próprio Pacto Global, e aí a gente, né, o processo é muito simples para poder participar. Em relação à rede Desafio 2030, ela é uma organização um pouco mais burocratizada, formalizada, né? Tem lá o comitê gestor e tal. Então, o requisito básico é ter atuação em Minas. Então, empresas com atuação em Minas, elas podem compor a rede Desafio 2030 e aí passar pelo crivo aí do comitê gestor. Basta procurar aí a rede, né? Procurar a gente que estamos abertos aí a conversar, né? A rede Desafio tem um perfil no LinkedIn, então pode ser por lá. Ou pode nos procurar também pelas nossas redes, também a gente encaminha o assunto. Pode procurar a gente também aqui pelo www.ambipargreentech.com.br na aba Educação. Aproveita e manda um comentário pra gente sobre os episódios, né? Então, juntar o útil ao agradável. Mas uma coisa interessante é que hoje eu acho que a gente vai ter várias palavras de ordem, né, no podcast, né? Em relação à rede Desafio 2030 e ao Hub, a palavra de ordem era impacto, né? Eu acho que a ideia é essa, é trabalhar para uma geração de um impacto positivo e as empresas estão, da rede estão bem alinhadas com esse propósito. E aí depois desse jabá, então, eu acho que a gente pode chamar a Dani Pedrosa, para dar uma palavrinha aqui pra gente, antes da gente entrar de fato aí no conteúdo do podcast. Dani, o que você tem para dizer pra gente? Fala pessoal, começando agora o 6º episódio do podcast Fala ESG. Eu espero que vocês estejam gostando das discussões trazidas aqui. Eu queria fazer um convite especial aí para que vocês se envolvam e façam parte desse programa, né? Tendo esse programa como uma via de comunicação ativa sobre o ESG. Então, dito isto, né? Hoje nós iremos bater um papo sobre ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma iniciativa global adotada aí pelas Nações Unidas lá em 2015 e que traz um conjunto de 17 objetivos interconectados e ambiciosos, né? Acompanhados aí por 169 metas específicas, com o objetivo de abordar os desafios socioeconômicos, os desafios ambientais, os desafios institucionais, né, que o mundo enfrenta. Os ODS buscam guiar os esforços de toda a comunidade internacional para alcançar um desenvolvimento sustentável até 2030. Gente, já está aí, né? O Henrique, a Rê, a Ju, eles vão discutir bastante o tema nesse episódio. Então, por favor, ouça, fiquem antenados e veja como que você, como a sua empresa, a sua escola, podem contribuir para esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Acho que esse assunto é um assunto tão bacana que dá para a gente levar até para dentro de casa, né? O que a nossa família pode contribuir com esse assunto? Eu, particularmente, os meus sobrinhos têm a agenda ODS na escola, que desenvolvem alguns projetos e os meus olhos brilham, né? Então, vou colocá-los também para ajudar nesse episódio aqui. Então, conto com vocês. Bora! E vamos falar um pouquinho de história, né? Para falar aí sobre os ODS, eu acho que tem duas datas principais. Nós vamos passar por elas rapidinho antes de aprofundar. 2000, ano de 2000, tivemos aí a criação do Pacto Global e o lançamento dos ODMs,
e em 2015 o lançamento dos ODS. Para quem não sabe, o que são os ODMs? Os ODMs são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Conforme o Henrique falou aí, eles foram criados em 2000, numa tentativa de enfrentar os principais desafios em nível global. Então a gente tinha o combate à fome e à miséria, educação básica e de qualidade para todos, habitação, redução da mortalidade, enfim, eram 8 jeitos realmente aí de mudar o mundo. E em 2015, a Agenda 2030, ela estabeleceu novas metas para as pessoas e para o planeta, né? E com elas, esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles foram revistos, né? E ampliados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS que a gente vai tratar aqui hoje. Mas assim, o que consiste essa Agenda 2030, né? Essa agenda, ela é uma visão ambiciosa e transformadora para o mundo. Então, embora ela tenha sido acordada pelos governos de 193 Estados-membros das Nações Unidas, ela reconhece realmente o papel fundamental das empresas e da sociedade civil de um modo em geral. Então, a gente pode perceber aí que de 8 objetivos, agora a gente passou a ter 17 objetivos com 169 metas focadas nesses temas, que são interligados, interconectados, né? E que são compartilhados entre todos esses países aí. Vamos à coluna Me Fala uma História. E vamos falar então aí de ODS, né? A Ju já trouxe aí um pouquinho, né, uma breve descrição, né, em função da data, pra gente falar um pouco da história. E eu acho que é bem válido a gente aprofundar um pouco no conceito dos ODS, explicar um pouquinho, né, o que são eles de uma forma mais detalhada. Né? Por mais que muita gente já saiba o que são os ODS, eu acho que outras tantas eu acho que não tem nem conhecimento. Né? Então é importante a gente trazer essa contextualização. Né, Rê? O que você tem para falar aí um pouquinho para a gente, trazer essa conceituação aí dos ODS, explicar o que são eles. De uma forma geral, né? De uma forma geral... de uma forma geral, porque são 17. Eu estava aqui pensando nisso, que a pergunta ela ficou um pouco ambígua para mim, se era para eu falar de um por um ou não. Mas, de uma forma geral, então, eles são objetivos que trazem de uma forma um pouco mais concreta aquilo que já tinha sido pensado na visão lá dos ODMs, né? Eu acho que essa foi uma das principais mudanças quando houve a atualização, vamos pôr assim, dos ODMs para os ODS. Então, a ideia foi construir de uma forma um pouco mais objetiva, mais concreta, aspectos que se aplicavam aos principais desafios da humanidade, né? Então, a gente tem alguns aspectos relacionados a direitos humanos, as necessidades básicas, né? Como a questão de fome, de pobreza, saúde, né? São questões ali relacionadas à educação, que são questões relacionadas a direitos humanos, questões relacionadas ao meio ambiente, né? Voltado para a questão de uso de recursos, né? Então a gente tem água, energia, mudanças climáticas, né? Emissões, questão de geração de resíduos. Existem outras questões voltadas para o trabalho, né? Então tem um ODS específico sobre trabalho decente, tem a questão voltada para a equidade de gênero, tem questões voltadas para o uso e desenvolvimento das cidades. Então a gente tem objetivos focados no desenvolvimento de cidades sustentáveis, de economia circular, no consumo consciente. E tem os ODS ali, vamos pôr assim, que para mim são talvez ali os... não vou dizer principais, mas assim, que eles dão um pouco da base do que eu acho que tem que ser esse trabalho, que é o que fala sobre paz, justiça e instituições eficazes, né, que é o 16, mas que vem ali trazendo a importância de se ter uma governança dentro das organizações, de se ter transparência, muito dentro desse objetivo de que as organizações precisam trabalhar com uma organização interna que permita o desdobramento de todos essas grandes questões. E o 17 que vem falando das parcerias, né? Porque sem elas nada disso é possível. A gente vem falando, né, em outras oportunidades da importância desse trabalho em conjunto de organizações, governo, sociedade civil, e tem um objetivo específico sobre isso, trazendo ali como que as organizações podem fortalecer
esses meios de implementação desses objetivos no seu dia a dia. Então, assim, de uma forma bem geral, acho que eu passei por todos ou quase todos, mas depois eu acho que vale a pena procurar saber direitinho, né, sobre cada um das caixinhas coloridas, né, que é a forma como eles são representados, para conhecer mais a fundo. E só um ponto que eu acho muito interessante é que eles foram construídos nessa perspectiva global. Mas existe, né, foi feito um estudo pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles fizeram um estudo de uma tradução, entre aspas, desses objetivos para a realidade brasileira. Então, eles foram avaliando, inclusive, cada uma das 169 metas e traduzindo mesmo, assim, trazendo para a realidade nacional, onde que, inclusive, a gente pode subir um pouco a régua, porque a gente já está um pouco mais avançado. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem tanto o original, né, os ODSs ali no seu formato original, construído pelo Pacto Global, mas também dentro do site do IPEA, esse estudo que foi feito e que coloca cada um dos objetivos, mas com as metas adequadas à realidade nacional. Rei, legal quando você fala isso, porque a gente pode pensar em duas perspectivas, assim, né? As empresas, elas precisam pensar de dentro para fora, então elas precisam estipular suas metas, né, com base realmente nessas melhorias de eficiência interna e na redução dos impactos dos negócios, mas também elas precisam pensar de fora para dentro, porque elas precisam enxergar a demanda global, né, que você falou, elas precisam ter essas metas aí para mitigação desses impactos socioambientais e elas precisam desenvolver, então, planos de ação, né, e aí isso que vai gerar realmente o valor compartilhado, né, esse pensar de dentro para fora e de fora para dentro. Exatamente, isso me remete muito até à própria frase, né, que é colocada pelo Pacto Global, que é de atuar local para impactar global, é isso mesmo, né? E como que isso vai acontecer? Realmente trazendo para dentro da realidade da empresa esses objetivos. E aí, na hora que você falou de olhar de dentro para fora e de fora para dentro, às vezes, como os ODS foram criados nessa perspectiva global, às vezes as empresas olham para eles e falam, nossa, mas isso não é para mim, eu não vou reduzir a fome no mundo. Mas não é isso, né? A ideia é justamente conseguir fazer o entender qual que é o seu universo, né? E na medida em que eu entendi isso, fez muita diferença. Então, qual que é o seu universo de atuação? Qual que é o seu público onde você realmente consegue impactar? Às vezes vão ser ali seus colaboradores e as famílias dele, por exemplo. Pode ser ali a sua micro-região de atuação. Então, é dentro desse universo que você tem que entender como que você pode colaborar, se for aderente ao seu modelo de negócio, na redução da fome. Porque se não for esse ODS específico aderente ao seu modelo de negócio, se você não tiver como impactar essa questão, vinculando isso à estratégia da sua empresa, tá tudo bem também, porque tem tantos outros, né? Assim, a ideia é justamente estabelecer um processo de alinhamento entre o seu modelo de negócio, a sua atuação, o seu setor de atividade, com os ODS, para que você possa atuar de uma forma coerente, para que você possa realmente trabalhar na fome, por exemplo, se houver aderência com o seu modelo. Para isso, existe uma proposta, né, de priorização dos ODS, né, que depois a gente vai abordar um pouco mais. Mas é justamente para que esse alinhamento seja feito e que a atuação da empresa seja feita de uma forma mais consistente, né, porque também não adianta querer salvar o mundo sozinho, não é por aí, não é essa a proposta do pacto, né? E eu acho que essa ideia que a Ju trouxe também, de pensar de fora para dentro, que você explicou aí, né, Rê? Tá muito ligada a mais uma palavra de ordem, né? A gente já falou aqui do impacto e a gente tem que falar de ambição, né? Pensar os ODS, pensar uma gestão para a sustentabilidade com essa base, né, olhando para os ODS, é pensar de uma forma ambiciosa, né? A gente não pode mais se contentar com o mitigar, se contentar com pouco, né? Se contentar com o reduzir. A gente tem que, de fato, propor a diferença. A gente está no momento que a gente tem que fazer essa diferença acontecer, né? E essa ambição, né, desenvolver metas e pensar em indicadores ambiciosos, ter os ODS como norte, faz com que a gente trabalhe essa ambição. É o que a Rede disse, a empresa não vai acabar com a fome no mundo, mas se ela tiver a fome no mundo como um norte para pensar as suas ações e como que ela
pode auxiliar a construir, a alcançar essa meta, esse objetivo específico, e isso é pensar de uma forma ambiciosa que realmente vai gerar um impacto positivo aí na sociedade, né? Perfeito. E aí eu convido até vocês, ouvintes, para ouvirem o primeiro episódio, né, que a gente falou muito dessa questão da regeneração como um propósito, né? Não somente a mitigação em si, porque a gente tem que realmente pensar no ir além. Perfeito. Mas a gente sabe que o desafio é muito grande. Muito grande. Né? Até a gente vai falar mais pra frente daqui a pouco sobre as críticas aos ODS e vai entrar muito nessa linha, mas eu acho que a gente tem que entender como é que tá esse status, né? No mundo, no Brasil, como que tá a realidade do alcance aí dos ODS. Eu sei que a situação não tá muito boa não, né? Exatamente, os desafios são imensos. Inclusive, existe um estudo, né, que conseguiu construir um dashboard onde coloca realmente a classificação, ou ranking, na verdade, de todos os países dentro do atendimento desses ODS. E aí é super interessante, fica o convite para vocês conhecerem. A gente pode até colocar o link, né, na descrição, né, do podcast, para que vocês tenham a condição de acessar. Mas esse dashboard, ele apresenta, né, o ranking, né, em que posição o país está, e dentro de cada ODS ele coloca também qual que é o nível de atendimento, ou quão distante ou não aquele país está de atender as metas desse ODS. Então, na hora que, né, tô aqui olhando pros ODS do Brasil, e aí, assim, no Brasil, gente, a gente tá ali na posição 53, né, 53ª posição. Eu olho para as cores aqui, porque eles montam, né, dentro de um mapa de calor, onde a gente tem ali do verde, né, o objetivo que está sendo alcançado, até o vermelho, que é aquele que está em pior condição. O nosso, ele fica ali entre o vermelho e o laranja, né, assim, não é o melhor dos cenários, não. Mas aqui é possível identificar ODSs que estão em situação bem crítica, né, assim, onde realmente a nossa atuação, ela está, assim, ou estagnada dentro de uma situação ali do vermelho, até no caso ali, por exemplo, no 10, que é a redução das desigualdades, a gente está com uma setinha para baixo, ou seja, ali decaindo, né, perdendo pontos em relação a isso. Por essa atualização, né, essa versão mais atual desse dashboard, a gente vê que o ODS 10, que você comentou, né, da redução das desigualdades, ele é o único ODS que a gente está piorando. Então, o Brasil está piorando no combate às desigualdades sociais, né? Então, dá a entender que a distância, né, social aí entre os ricos e os pobres, por exemplo, está aumentando. Em contrapartida, ODS 7 de energia renovável é o único ODS que o Brasil já alcançou, que ele está bem na fita, né, e muito em função das hidrelétricas, né, a matriz energética brasileira de base de, né, hidrelétricas, que é considerado, né, uma energia renovável, faz com que a gente esteja bem em relação a esse ODS. Olhando aqui, né, para o lado otimista da coisa, a maioria das setinhas, ela tá aí numa ascendência, né, assim, mesmo que na diagonal, significando que não tá ali, né, a todo vapor, mas significa que tá melhorando, né. Então, assim, a maioria dos ODS a gente tá com perspectivas de melhora, alguns com uma melhora ainda mais significativa, no caso aí de educação, de água, saneamento, até as próprias mudanças climáticas foram colocadas aqui numa tendência positiva, né, de onde foi identificada, né, um potencial aí de trabalho gerando resultados positivos em relação a isso. Mas realmente os desafios ainda são imensos. Eu acho que é importante que todo mundo conheça e veja esse dashboard para ter um pouco da noção do trabalho, né, que pode ser visto. Agora tem um outro indicador aqui, Henrique, você podia explicar pra gente, que eu acho ele bem interessante, que chama spillover. É mais ou menos isso, né? Spillover score. Isso, é a pontuação, né? Esse spillover é a espiral ascendente, é o quanto que aquele país ele tem potencial de impactar no atingimento dos ODS de outros países, né? É você gerar essa influência. Então o Brasil está na posição, né, 53ª, mas em relação a esse potencial de ajudar os outros países a alcançarem as suas próprias metas, o Brasil está numa posição de 42ª,
né, posição. Então, é engraçado que o Brasil ele é melhor em ajudar os outros países, né, a alcançarem, atingirem ali os seus objetivos, né, as metas dos ODS, do que a si próprio. E esse é um conceito, um termo, né, uma pontuação super interessante, porque, de novo, e a gente bate nessa tecla praticamente todos os episódios e sempre, o quanto que pensar essas questões da sustentabilidade, ela tem que ser pensada em cadeia, né? Ela tem que ser pensada no quanto em parcerias, em cooperação, né? Abordagens colaborativas. Aí sim, de fato, a gente pode conseguir alcançar objetivos maiores e gerar um impacto maior. Então a ideia desse Spillover Score é nesse sentido. Aí só para esclarecer, a gente está na 53ª posição em 163. Então assim, a gente está no primeiro terço, vamos pôr assim, né? A gente não está muito bem, mas também não está tão ruim assim, né? Eu acho que isso gera não é para gerar comodismo, mas para gerar um conforto de vamos lá que ainda dá, mais ou menos assim. Exatamente, ainda mais quando a gente vai ver países que estão à frente do Brasil, são países que a gente teria condição de estar melhor do que eles, teoricamente, né? Então eu acho que vale a provocação também, né? Eu acho que a gente não tem que se acomodar, não tem que ficar parado. Eu acho que a gente tem que todos, né, se provocarem mutuamente para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Com vocês, o que estão falando por aí? O que as pessoas estão falando por aí em relação aos ODS, né? Claro que, como a Rê já disse, a Ju também, a gente adora essa temática, né? Os ODS, eles são aí, né, ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia de trabalho, a gente acredita muito neles, mas, né, se fosse para a gente ficar só falando coisas boas, né, e valorizando aí os ODS, eu acho que a gente perderia talvez um pouquinho aqui na riqueza da discussão. Eu acho que é interessante trazer as abordagens dos críticos aos ODS, né? Temos vários estudos, vários pensadores aí, analistas, que eles criticam os ODS. Eles falam que os ODS são muitas vezes utópicos, que os ODS eles não são objetivos, né? Com o perdão da redundância, né? São objetivos que não são objetivos, né? Então, eu acho legal a gente trazer um pouquinho dessa perspectiva, porque de fato as críticas elas são válidas, né? Criticar não significa desconsiderar, né? Então a gente trazer as críticas aos ODS é importante para que a gente consiga enxergar de fato gaps, problemas e obstáculos e que a gente possa conseguir endereçar esses desafios. E dentre as críticas mais faladas em relação aos ODS, eu queria trazer duas aqui principais, e eu vou começar pela questão da mensuração. Problemas com métricas. A gente já falou disso, inclusive, no episódio passado, quando a gente falou aí sobre as fronteiras planetárias e serviços ecossistêmicos, impacto no meio ambiente. O quanto que é difícil mensurar, né? O quanto que é difícil colocar valor nessas metas, colocar valor nessas questões, colocar valor nesses objetivos. E isso acaba, né, sendo uma das críticas, porque se a gente tem dificuldade de medir, a gente tem dificuldade, inclusive, de endereçar esses desafios, alcançar esses objetivos, né? Desses estudos mais críticos, eles até colocam que a prerrogativa do desenvolvimento e do crescimento econômico, uma das prerrogativas é a exploração do meio ambiente, né, e o impacto que a gente gera, né, tanto nas questões ambientais, né, quanto nas questões sociais. E muitos desses impactos a gente tem dificuldade de mensurar. A gente já falou, por exemplo, em outros episódios, da própria saúde mental, por exemplo. É algo difícil de mensurar o quanto que a saúde mental ela vai impactar no negócio. Você trazer números para isso é muito difícil, né? Então essa é uma das principais críticas, porque essas pessoas falam, se a gente não consegue medir, se a gente não consegue dar um valor para aquilo que a gente está analisando,
a gente não vai conseguir de fato trabalhar em cima dessas questões, né? E nesse episódio, inclusive, a gente falou, né, que é aquele intangível no início que depois se torna tangível, mas até se tornar tangível que é o grande dificultador, né? O grande desafio. Exatamente, esse é um dos pontos que eles levantam, né? Essa intangibilidade, né? Até esses estudos que trazem essas críticas, que colocam essa prerrogativa do crescimento econômico sendo a exploração, né, do meio ambiente até das pessoas, se analisava muito, né? Pega a década de 70, década de 80, até um pouco antes disso, o que era considerado, né, desenvolvimento sustentável, o que eles consideravam como o impacto da economia no nosso planeta, estava muito vinculado a uma questão de consumo. Estava muito vinculado no que a gente consegue produzir e o que a gente consegue vender e de onde que vem a fonte, né, as matérias-primas. Então era muito nessa balança, né, do que entra, do que sai e se o saldo está sendo positivo ou negativo. Né, o que sai muitas vezes em termos de resíduos e de lixo. Então, numa mentalidade muito linear, a gente tem as matérias-primas, os recursos, os insumos que vão suprir aí a nossa produção e vai gerar o resíduo ali na frente. Então, o desenvolvimento sustentável estava muito pensando, né, estava muito atrelado a essa ideia dessa linearidade do consumo. Mas a partir do momento que o desenvolvimento sustentável começa a trazer, ele começa a se tornar um conceito para que as gerações permaneçam, né, que a gente consiga permitir que as próximas gerações consigam usar e usufruir do nosso planeta da forma como a gente está usufruindo, né? Pensando no sentido de perenidade. A gente começa a trazer variáveis para essa análise do desenvolvimento sustentável, que são os intangíveis, é o bem-estar, é a qualidade de vida, é a saúde, o que impacta na nossa saúde, né? Como que a questão que a gente já falou também em outro episódio, a saúde ambiental, como que um meio ambiente saudável reverte em saúde para as pessoas e que, consequentemente, isso vai gerar menos gastos, né, no sistema público de saúde. Enfim, a gente começa a trazer várias questões intangíveis, várias questões mais subjetivas para a análise do desenvolvimento sustentável e que elas são de difícil mensuração. O ideal é que a gente consiga desenvolver ali metodologias para valorar essas coisas, para que a gente consiga ter muito mais argumento na hora de pleitear uma gestão para um determinado tema específico, né? Perfeito, até porque você trouxe aí a questão da ambição, né? Quando a gente fala em ODS, a gente tem que ser ambicioso. Então, né, nesse momento, dados e métricas sólidos são essenciais realmente para a gente garantir essa transformação dos ODS em ferramentas estratégicas, práticas e hábeis a resolver os problemas, né? Então, as empresas realmente elas precisam ter essas métricas como parte da cultura empresarial mesmo, abraçar essas metas, incorporar isso dentro do planejamento estratégico, porque senão a gente não consegue realmente absolutamente nada, né, Henrique? E aí fica a outra dica, né? Hoje eu tô dando só dicas aqui, mas de publicações feitas inclusive pelo próprio Pacto Global. Então a gente tem a publicação que é o SDG Ambition, que tem a versão em português, né, disponível, onde eles trazem elementos importantes para a criação dessas metas, né? A versão em português, Ambição pelos ODS. Ambição, né? Pelos ODS, exatamente. Existem outras publicações sobre a incorporação dos ODS na realidade das empresas. Então, no próprio site do Pacto Global é possível encontrar uma série de publicações que colaboram com a incorporação desses ODS na prática da empresa. E fora que também, uma outra possibilidade aí é que no site do Pacto Global, as empresas que são integrantes do Pacto, elas publicam então ali anualmente seus comunicados de progresso. Então existe uma disponibilidade muito grande de boas práticas já ali sendo descritas pelas empresas e assim que podem ser utilizadas como benchmark, né, para entender como que isso tem sido feito. De novo, reforço a ideia do IPEA, que traz isso para a realidade nacional, então isso também é uma outra coisa que colabora. E o que eu mencionei antes, que é entender o cenário da empresa, onde que ela está inserida, quem que é o universo de atuação dela. Porque quando você olha para um ODS que tem lá como meta, por exemplo, até 2030, por exemplo, um da água aqui, né? Aumentar substancialmente a eficiência no uso da água. O que significa aumentar substancialmente a eficiência no uso da água?
Tem que ter um número. Mas aí qual que é o número para a minha empresa? Deixa eu ver como que é a eficiência. Se bobear, a empresa nem mede ainda a eficiência no uso da água, né? Mas como que eu posso criar, estabelecer números que me permitam avaliar realmente a eficiência no uso da água? Eu posso fazer por produção, eu posso fazer por colaborador. Tem várias formas, né, métricas que podem ser usadas e que vão fazer com que a empresa consiga entender o universo onde ela atua, o universo de potencial de atuação dela, para que ela possa criar as metas que vão fazer sentido para ela. Então não é pegar a meta do ODS e jogar lá dentro da empresa, porque realmente isso não vai fazer sentido. Muitas vezes não é tão diretamente aplicável e vai existir ou vai exigir, esse esforço de trazer para a realidade da empresa, né? Você falou aí da questão das publicações do Pacto, Rei, e me veio aqui a questão do framework. Eles disponibilizam um framework, né? Assim, lá em cima você vê lá no topo mesmo do frame qual que é a sua meta, aí embaixo vão ter os pilares, vão ter as metas, métricas, quais são os processos, e isso é muito legal porque isso é um direcionador mesmo para as empresas que querem seguir, né, esse tipo de modelo. Inclusive, essa ambição pelos ODS, né, a ideia do Pacto Global, eles foram a nossa principal base para construir aquilo que a gente tem chamado da nossa jornada da sustentabilidade, a jornada de impacto, o ecossistema de sustentabilidade que a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes, né? Então, é de fato super importante. É um roadmap, literalmente, né? Uma jornada de um passo a passo para que os ODS, e aí no nível até mais amplo, a sustentabilidade como um todo, ela possa ser pensada de forma estratégica e incluída no negócio, né? Mas aí até o que a Rê estava trazendo aqui está muito ligado com talvez aí o outro grande problema, né? A outra grande crítica que é feita aos ODS. Muito se fala da abrangência dos ODS, né? E uma abrangência igual o exemplo que ela trouxe da meta, uma meta até muitas vezes que não tem uma objetividade muito, muito definida, então isso já acaba gerando muitos problemas. Mas uma dos argumentos para que fosse, né, para que essas metas elas fossem mais amplas, porque queira ou não, por mais que você tenha, né, os ODS eles foram em 2015 aceitos ali por unanimidade por todos os países da ONU, mas você não tem no sistema internacional um poder coercitivo, você não tem como obrigar os países a fazerem nada, eles vão fazer o que eles quiserem se eles quiserem. Então no momento que você tem ali metas mais abrangentes, você acaba evitando que os países fiquem resistentes à aplicação dos ODS. Então é uma forma de você difundir mais os ODS de forma global. Mas em contrapartida é difícil de você conseguir identificar avanços, né? Conseguir identificar que aquilo está de fato gerando um impacto, que aquela meta de fato está sendo alcançada, né? Sim, e eu me recordo assim que nos anos de 2014, 2015 teve muita crítica porque falava assim, ampliando mais esses objetivos vai ser muito difícil focar a atenção, né, e a estratégia em cada um deles. Então, essa comunidade de defesa aí, ela falava que seria um dificultador e que aí não teria apoio de todos os países. Exatamente, ao ponto de que ficaria muito difuso, né? Muito pouco prioritário, né? A ideia é essa, que você tendo muitos objetivos, né? Você de 8 passou para 17 e 169 metas, você não tem uma priorização. E se você não prioriza, né? Você não sabe o que é urgente Só que aí que entra o ponto, que a Rê trouxe muito bem. Eu acho que quem tem que priorizar são os países e as empresas e, né, as organizações sociais, por exemplo. Eu acho que a função de fato da ONU e do Pacto Global como organizações ali globais, né, que estão olhando para essa questão do desenvolvimento sustentável no sentido mais amplo, tem que ser amplo mesmo, tem que mostrar onde estão todos os desafios. E aí a priorização ela tem que partir de cada um. Então é a sua empresa, a partir de uma análise do seu modelo de negócio, virar e falar assim, isso é prioritário para mim. Né? Na minha empresa, eu sou, vamos supor, né, uma empresa de TI, né, tecnologia da informação. Eu não vou olhar para o ODS 6. ODS 6 de água potável e saneamento, para mim, não é um ODS que eu impacto, não é algo que para o meu negócio é relevante. Né? Eu uso ali a água da distribuidora, né, e tal, e pronto. Né? Meus efluentes, eles são efluentes básicos do dia a dia.
Mas, para mim, é importante eu olhar talvez o ODS 5 de equidade de gênero, né? Ou o ODS 9 de inovação. Então a empresa ela tem que se entender, ela tem que se enxergar, né, se conhecer, para a partir da sua priorização ela saber aonde que ela pode impactar de forma mais assertiva, né, mais robusta aquele ODS específico. E aí é legal porque tem dois termos que são muito usados, assim, greenwashing todo mundo sabe, né, que, desculpa assim, não sei ouvintes, mas se vocês não sabem, greenwashing é você falar, levantar a bandeira verde, falar que tem, mas não tem. Então, quando a gente fala em priorização dos ODS, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro é esse greenwashing, então você fala que atende os 17 ODS, por exemplo, sem atender, porque realmente é muito difícil. E o cherry picking. O cherry picking é um tipo de atenção seletiva. Na prática é quando você simplesmente ignora todos os impactos negativos e se vangloria por um positivo. Então fica muito mais fácil de você priorizar um determinado ODS, você prioriza somente ele, esquece absolutamente todos os outros e foca só ali, mesmo já praticamente tendo atendido a meta, sabe? Então você traça uma meta nada ambiciosa, né? Nada audaciosa, como se você já tivesse tido ela por certa. E aí eu acho que é isso, né? A ambição de novo aparecendo aí. E uma coisa que é interessante é tentar enxergar o quanto que as coisas estão correlacionadas, né? Então, você tem esses problemas que você levantou, né, Ju? Eu escolhi um ODS, vou mostrar o tanto que eu estou fazendo bem para ele e esqueço os demais. Sendo que a estratégia talvez correta seja você tentar criar um plano de ação onde você consegue escalonar esses impactos, impactar mais de um ODS. Você consegue desenvolver projetos e planos de ação onde você pensa de uma forma mais ambiciosa. Né? Você escolher um ODS específico para querer apresentar ele como um ganho, né, e esquecer dos outros, você está pensando muito de dentro para fora. Você está se enxergando ali, vendo o que vai ser bom para você, independente do que lá fora está sendo cobrado. Mas não, vamos olhar de fora para dentro. Quais que são os grandes desafios globais que a gente tem? Vamos ver como que a nossa empresa, como que o nosso negócio pode ajudar a impactar e pode ajudar a endereçar esses desafios. Né? Então eu acho que é muito assim, a crítica de que é muito generalista os ODS, eles estão tratando de tudo, eu acho válida. Mas a gente, muitas vezes a gente coloca os problemas nos o quês e não nos comos, né? Eu acho que a gente tem uma tendência, todos nós eu acho, de falar assim, não, o problema está naquela coisa, sendo que muitas vezes ele vai estar em como que você age em relação àquela coisa. Eu acho que o ODS é a mesma coisa. O problema não está nos ODS em si, eu acho que eles são muito válidos. O problema está em como que a gente utiliza os ODS para poder trabalhar a gestão dos nossos negócios, né? E porque eles são, a gente costuma falar muito, né, que os ODS talvez sejam aí das referências em sustentabilidade, aquela que é a mais completa, aquela que é a mais global, né, aquela que tem o maior alcance. Então, se a gente de fato quer pensar em gerar um impacto, né, que o nosso negócio gere um impacto positivo para a sustentabilidade, não tem como não pensar nos ODS. Para finalizar, vamos à coluna E por falar em impacto. E por falar em impacto, né, a gente falou aí, a gente defende muito a ideia de trabalhar os ODS como uma ferramenta de negócio, e inclusive, né, a priorização desses ODS é um ponto fundamental. A gente tem inclusive aí uma forma, né, um método que nós desenvolvemos aí para ajudar as empresas a priorizarem os seus ODS e transformar isso num direcionador estratégico, né? Exatamente. E aí, dentro desse exercício, né, de priorizar os ODS, como o Henrique trouxe, a gente desenvolveu uma ferramenta. E dentro dela, a gente fez ali uma adequação das 169 metas para uma realidade ali mais corporativa, né, trazendo para uma visão mais empresarial, né, dos ODS. E fazemos uma análise, né, e propomos, na verdade, uma análise para a empresa, para que ela avalie, né, o quanto que realmente esses ODS estão alinhados com o propósito da empresa, com o planejamento estratégico da empresa. O quanto que é percebido a relação entre risco e oportunidade em cada um desses ODS. Como que esses ODS podem estar vinculados à sua cadeia de valor. Eu acho que esse aí só vale um parênteses, porque esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes a empresa
está relacionado com o que a Ju trouxe, né, de olhar de dentro para fora e de fora para dentro, porque muitas vezes a empresa tem o olhar ali muito até limitado, vamos pôr assim, né, do ODS, pensando de uma forma muito direta de como que aquele impacto pode acontecer. Pensando no seu processo de negócio em si, sendo que é muito mais amplo do que Exatamente. isso, né? Sem pensar na cadeia de valor, né? É exatamente isso. Quando a gente olha para a cadeia de valor, a gente pode perceber que tanto, né, para o processo que está para fora da sua porta, né, ali para os seus clientes, para os usuários dos seus produtos, para quem recebe o seu serviço, tanto para aquele que te fornece matéria-prima, aquele que te fornece serviço também, ali pode estar acontecendo algum impacto importante que você pode colaborar para redução do impacto quando ele for negativo e, ao mesmo tempo, potencializar quando for percebido um impacto positivo. Então, essa visão de cadeia de valor, risco, oportunidade e adequação ao propósito e ao planejamento estratégico são fontes ali de avaliação dentro dessa nossa ferramenta. E é legal, né, Rick, que essa priorização ela vai ajudar até no estabelecimento de metas, métricas e na própria gestão dos ODS, né? Porque aí se você partir do zero, você não vai saber como priorizar, aonde priorizar, né? Aonde focar a sua estratégia, a sua energia. Então ela realmente é super importante. E o importante é você entender os detalhes, né? Então, o exercício que a gente faz, a gente não pega os 17 ODS e fala, olha, empresa, né? Você aqui, uma empresa, né, não sei, do setor de saúde, qual é o seu ODS? O meu ODS é o 3 e ponto. Não, vamos analisar o porquê que ele é o 3. Porque dependendo, a gente pode acabar tendo boas surpresas, né? E a gente pode acabar percebendo que outros ODS, eles são tão relevantes quanto um ODS 3 para uma empresa do setor de saúde. Então a gente vai categorizando, a gente vai estratificando em temas específicos e é o que você disse, né, Ju? Esses temas específicos vão trazer uma proximidade com a realidade da empresa muito maior, bem como já vai ser um direcionador muito mais prático para identificar metas, planos de ação, métricas que as empresas possam ter para ter os ODS como ferramenta de gestão. Né? Mais rico ainda é quando esse trabalho de priorização ele fica alinhado com a materialidade da empresa. Então, assim, a gente já falou um pouquinho em alguns outros episódios sobre materialidade, mas depois a gente pode voltar no assunto. Mas na medida em que a gente alinha aquele tema que é prioritário para a empresa, sobre a perspectiva dos diversos stakeholders com a priorização dos ODS, aí fica lindo, né? Porque aí a gente faz esse alinhamento realmente completo e um alimenta o outro, né? A materialidade alimenta a priorização dos ODS, assim como a priorização dos ODS enriquece o trabalho da materialidade. E aí, realmente, o desdobramento da estratégia, levando em conta não só temas prioritários, mas os ODS prioritários, faz com que todas as iniciativas e ações relacionadas a isso estejam vinculadas à estratégia. E, assim, fecha o pacotinho, né? Você não tem que ficar inventando de onde você vai justificar um incentivo a determinado ODS, porque você está tirando da cachola, né, da cartola, essa percepção. Não, existe uma base, né, um fundamento, uma argumentação construída em cima de um processo mais amplo. Perfeito. É aquela lógica, né? Uma escola, o ODS 4 vai ser o ODS prioritário. A tendência é que sim, o ODS 4 de educação de qualidade está super atrelado, mas não necessariamente. A gente pode ter essas surpresas a partir de um exercício com base metodológica, com fundamentos, né, com toda uma análise estatística. Então, fica a dica aí da importância da priorização dos ODS. Então, fechando aí, por mais que a gente reconheça as críticas e elas sejam válidas para a gente, né, inclusive melhorar os ODS, e na hora que chegar em 2030, que teoricamente é o prazo dos ODS, a gente for revisitar, a gente assume essas críticas para poder repensar de uma forma mais eficiente, né, mais produtiva aí os próximos, né, a continuidade dos ODS. Então, por mais que essas críticas existam e seja importante a gente entendê-las, os ODS eles são uma ferramenta muito importante, né, e muito estratégica para a gente trabalhar a sustentabilidade. E a gente defende muito isso aqui. Chegou aí a hora de dar tchau. Né? Queria agradecer aí a Ju, a Rê, né, pela companhia aí para a gente discutir um pouquinho aí sobre os ODS. É um assunto muito amplo,
né? Então, muito provavelmente a gente vai voltar e vai falar ainda mais sobre os ODS em outros momentos. Agora que a gente já meio que contextualizou e vocês meio que entenderam, a gente vai trazer os ODS meio que permeando outras temáticas também. Eu acho que é interessante para mostrar como é que as coisas estão conectadas. E é isso. Queria agradecer e perguntar se vocês têm aí uma palavrinha final. Não, gostaria de agradecer o convite, né? Espero que todos tenham gostado muito. É um tema super legal, né? A dica, então, é entender os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Os 17, priorizá-los, definir as metas, incorporá-las dentro dos negócios e relatar e comunicar. Depois eu acredito que a gente vai ter um podcast só para falar disso, né? Dessa comunicação que é tão importante também. Comunicar as contribuições dos ODS é um tema muito interessante e depois a gente vale a pena aí ter um episódio só para isso. Mas no mais agradecer mesmo o convite. Obrigadão. Vale demais. E a Ju já trouxe aí a jornada básica e o roadmap da ambição pelos ODS, né? Que é perfeito, é isso. É entender, priorizar, né? Elaborar metas, integrar e comunicar. Isso aí. É isso aí. Obrigada, pessoal, por todos, pela presença. Muito bom estar aqui. Vamos deixar ali os links, como prometido, né, na descrição do podcast. E assim como nosso contato no bipargreentech.com.br na aba Educação. Exatamente. Até a próxima. Esperamos aí comentários, né? E estamos à disposição para abrir para vocês, ouvintes, a discussão. Obrigada, pessoal. O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.